Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela intercessão do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, feliz novo ano litúrgico a todos. Hoje, este dia de Santo André, o qual nós não celebramos por ser domingo, nós celebramos o primeiro domingo do Advento. Advento que nos recorda que o Senhor está para vir. Recordemos, este tempo marca as 3 vindas do Senhor, como dissemos no ano passado. A primeira vinda, que ele veio na carne, no seio de Maria, se encarnou para morrer pela nossa salvação. A segunda vinda gloriosa que nós esperamos, ele virá, sabemos que virá. Na primeira foi julgado, na segunda julgará os vivos e os mortos. Mas entre as duas temos a terceira vinda de Cristo, ou melhor, a segunda, no dia a dia, nas nossas vidas, onde nós devemos de encontrá-lo, nos encontrar com ele, nos preparando para o encontro definitivo. E é isto que estes 15 primeiros dias do ano, aliás, 16 primeiros dias, nos dizem. Nestes primeiros dias do ano litúrgico, estamos falando desta segunda vinda do Senhor e da preparação para este encontro. Nós verdadeiramente meditamos a primeira vinda do Senhor a partir da novena de Natal, do dia 17. Até lá, estaremos meditando no Evangelho, que este ano litúrgico que se iniciou, é de São Mateus, nos falará da segunda vinda, da vinda gloriosa de Cristo, e recordando-nos que devemos de nos preparar para este encontro. Dito isso, entremos na primeira leitura. O livro de Isaías nos diz, visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos à casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. A primeira leitura nos indica justamente, poderíamos dizer, o tempo da igreja. Não é somente a casa do Senhor, a lei, sim, mas a igreja, que reúne agora todos os povos, não somente aqueles que nasceram do sangue, mas aqueles que nasceram do Espírito, não somente da carne. E aqui, Isaías vê este dia que chegará, onde todos querem ir à casa do Senhor para aprender os caminhos e
saber cumprir seus preceitos, coisa que estará também presente no Evangelho de hoje. Temos em vista ainda uma coisa neste texto. Querem aprender os caminhos. O Advento nos recorda justamente um caminhar. E nós estamos caminhando, irmão e irmã, caminhando a Belém. Mas já não caminhamos no ano passado? Não caminhamos outros anos? Sim, mas é sempre necessário voltar para Belém, porque não aprendemos a lição que Belém nos ensina, que o Senhor ali nos ensina, e é este percurso que faremos, e que já estamos fazendo também ao celebrar nestes 16 primeiros dias a segunda vinda do Senhor e meditar a sua segunda vinda. Mas nós temos ido até o Senhor para aprender os seus caminhos, para cumprir os seus preceitos. Temos realmente vivido de acordo com o que o Senhor nos pede, que as pessoas nos vejam e queiram vir ao monte do Senhor, à sua igreja? O Salmo de hoje nos recorda uma vez mais a alegria de ir à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta alegria deve de estar em nós, de irmos ao encontro do Senhor para viver a sua lei, os seus mandamentos, os seus preceitos, abandonando assim as nossas vidas. Nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, que nos diz: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que São Mateus quer nos dizer, ou melhor, o Senhor quer nos ensinar através de São Mateus? Tenhamos em conta, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, é chamado discurso olivetano, vendo os peregrinos que estão chegando para a Páscoa, perto da Páscoa, da morte do Senhor. E lhe questionaram da vinda do reino, como meditávamos ainda semana passada em São Lucas. E assim, Jesus estava falando sobre a vinda do reino. Fala algumas coisas até entrarmos a este texto. Mas este texto que parece para nós uma coisa terrível, Jesus está anunciando um evento alegre. Que este mundo desumano e pecador está para acabar. Mas talvez não compreendamos tudo aquilo que engloba este texto que Jesus está dizendo. Sobre as suas 2 vindas, a gloriosa e a no nosso dia a dia, o encontro com Ele na nossa vida. Então, qual mundo desumano o Senhor fala que está acabando? O egoísta, o orgulhoso, onde o homem só pensa em si, persegue o outro, destrói. É isso o Senhor está falando com alegria. Este mundo está para acabar. E os discípulos estão compreendendo. Nós, fora do texto e fora daquilo que é o simbolismo dos textos, nós não compreendemos muito bem. Jesus usa a linguagem apocalíptica. Usando a imagem, por exemplo, que aqui não está presente, mas em certo momento fala das estrelas do céu que caem, da escuridão da lua. Por quê? Ele está indicando, usando a imagem dos astros,
que representavam no Antigo Oriente o mundo velho, governado dos ídolos, que vai chegar ao seu fim, mais cedo ou mais tarde. Estes deuses estão para perder o seu esplendor, chegará o seu eclipse. Estes ídolos, que eram deuses, trazem todo o desastre ao mundo, como ainda hoje. Quando o homem coloca o dinheiro, a riqueza, no céu, num lugar que não lhe pertence, todo mal é provocado no mundo por causa do ídolo ali colocado. Dos deuses colocados no lugar do único e verdadeiro Deus. Então, Jesus inicia o evangelho de hoje falando da vinda do Filho do Homem. E usa para si este título, Filho do Homem, que aparece 70 vezes no evangelho. Quer indicar o que, este Filho do Homem? Recordemos, o verdadeiro homem, aquele frágil, talvez, mas o verdadeiro homem. O projeto de homem que Deus sonhou, que Deus preparou, este Filho de Homem. Então, naquele momento, Jesus está falando aos seus discípulos, quando ele chegar será como no tempo de Noé. O que Jesus quer dizer com isso? Entremos, temos que voltar ao tempo de Noé no texto para compreendermos o que o Senhor quer indicar. Noé, como vemos o texto dizendo, antes do dilúvio, todos viviam uma vida normal. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Estavam anestesiados. Viviam a sua vidinha como muitos hoje vivem, talvez eu e você estejamos vivendo. Não levar com essa coisa que Jesus vai voltar, não, depois eu mudo, hoje eu tenho que fazer isso, é só arrumamos desculpas e vamos assim, um pecado e outro pecado, e vamos anestesiando a nossa consciência, ao ponto de que não enxergamos aquilo que Deus quer dizer. Mas Noé permaneceu firme, resistiu, ele e sua família. Por quê? Porque para Noé construir a arca foram necessários, se pegarmos o texto, 100 anos. 100 anos. 100 anos de fidelidade. Viram Noé carregando árvore, tronco e madeira, e isso e aquilo para construir a arca. Lá vai o louquinho do Noé. Já deu 30 anos que está assim, 40, 50, 100 anos. Não tem uma nuvem no céu negra terrível assim para dizer que vai cair um dilúvio, e ele persiste em fazer as coisas. Pois bem, Noé permaneceu fiel à vontade de Deus com a sua família. O povo se anestesiou. E não vemos isso hoje, irmão e irmã. Mas você é bobo, perder tempo na missa. Mas para que rezar? Mas acordar a tal hora da madrugada. Mas perder tempo. Não. Ou nós permanecemos firmes como Noé, ou nós permanecemos como Noé, resilientes, resistentes à vontade de Deus, vigilantes, que é o que nos pede este tempo de advento, ou nós nos anestesiaremos como todos os demais. E qual é o problema aqui? Se tudo que foi nomeado não está inicialmente falando do pecado, sabemos que o texto fala assim que o pecado depois se expandiu pela terra e era grande no tempo de Noé, mas neste pedaço de texto que Jesus falou, ele não nomeou o pecado, falou de coisas naturais da vida. Jesus recorda que há dois modos de viver. Um é, e isso já existia no tempo de Noé, ser egoísta. O outro é amar, viver por amor. Todos, no tempo de Noé, viram os sinais e não quiseram mudar de vida para ser novo homem, segundo a vontade de Deus. E por isso se excluíram da nova humanidade que Deus queria construir e constituir a partir de Noé e de sua família. Eles fizeram a escolha. E nós podemos nos anestesiar quando vivemos de forma egoísta, de forma pecaminosa. Vivemos para os nossos prazeres, para as nossas vontades, para o nosso eu. E ali está o bendito problema.
Porque se não aprendemos a viver para Deus, se não vivemos uma vida doada por amor como Jesus, porque se ele está se comparando a Noé, o que ele está tentando indicar também é isso, uma vida como a dele, doada por amor, totalmente entregue. Nós poderemos perder a salvação que o Senhor nos oferece. E ainda tenhamos em conta, Jesus também, com todo este tempo do Advento, e esta leitura está nos interrogando o valor que damos ao tempo, se é realmente de um Deus que vem ao nosso encontro e tendemos a buscá-lo, ou se vivemos de forma egoística. Então, com Noé, o Senhor já colocou, já fez uma proposta de um mundo novo, de uma nova humanidade, dando assim uma salvação. Entremos ainda mais. Noé vem de Noá, que significa conduzir. Então o Senhor salva toda a vida e não deixa morrer. Conduz a arca, que vem de arqué, que quer dizer princípio, em arqué, no grego. No princípio era o verbo. Então o Senhor conduz ao princípio da felicidade, da vida verdadeira, que é Ele próprio. Compreendamos isso. Noé aqui, Jesus está a indicar que Ele, como Noé, não só nos dá salvação, mas nos conduz como arca de salvação, a sua morte, paixão, morte e ressurreição, e a vida nova nele, ao princípio da felicidade, que é o próprio Deus, que é Ele mesmo. E para isso, para que lá cheguemos, nós devemos de recordar que nós morremos. E é necessário, algumas vezes, deixar morrer alguma parte de nós. Nosso eu, nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque o problema é que muitas vezes algumas pessoas morrem, e nós vamos assim compreender, morrem uma vez só. O ruim é que muitas vezes morremos todos os dias, mas não da forma que devemos de morrer. Morrer para o pecado, morrer para o erro, morrer para o orgulho, para a vaidade. Não. Deixamos morrer a parte mais verdadeira de nós. Aquilo que Deus quer de nós, a santidade. Deixamos morrer a vitalidade interna em nós. Deixamos morrer o sorriso que nos faz humanos, e não sorrimos mais. Deixamos morrer o amor para com o próximo e nos tornamos amargos. Deixamos morrer aquilo que deveria de estar vivo. Recordemos o que Jesus também está a nos mostrar. A salvação é para todos, mas nem todos, não de todos, aliás. Por quê? Porque para isso é necessário converter-se, e nem todos estão dispostos a mudar o seu modo de pensar e de ser, para ser conforme Deus os pede. E eu e você, irmão e irmã, estamos dispostos a nos abrir à vontade de Deus e a mudarmos inteiramente? Ainda segue o texto falando que 2 homens estarão no trabalho no campo, 2 mulheres, porque foi vista uma teologia errada que iniciou com alguns padres no passado, foram corrigidos pela Santa Sé, mas depois o protestantismo emprestou e pegou para si uma ideia teológica errada. Vai estar trabalhando, vai ser arrebatado, vai sumir, vai ficar as roupas ali, o outro vai ficar trabalhando. Não, não é isso que Jesus está indicando. O que ele está querendo dizer é que, como ainda há pouco vimos, há 2 modos diferentes agora de viver a profissão. Não mais de viver, mas de viver a profissão. O trabalho. Aquele que vive envolvido com a proposta que Jesus faz, e outro que vai se perder. Uma de quem se aproveita
do seu trabalho somente quer tirar vantagens para si de modo egoísta, e outra de quem busca o bem comum, de quem trabalha realmente para o bem comum. Voltemos a algo que disse que ficou um pouco incompreensível, como eu anoto alguns aspectos, depois tenho que voltar. Tenhamos em conta o texto ao falar: 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. Mais do que levado, o texto que está querendo dizer é: um será acolhido, um será envolvido, porque está envolvido na proposta de vida de Jesus. E quer o bem da sociedade, em Deus. Não como um fim social, mas em Deus. E o termo utilizado aqui é o mesmo que o anjo utiliza para São José. José, não temas em acolher. Então, acolher o quê? A salvação. Maria como tua esposa, pois o filho que ela porta é fruto do Espírito Santo. Então, aqui, quem é levado realmente, Jesus está falando do juízo final, das ovelhas e dos cabritos, que aparecem também no Evangelho de São Mateus. Quem será levado, ou melhor, quem está envolvido, são as ovelhas, que vão estar à direita. E quem será excluído são os que estão à esquerda, os cabritos. E aqui o Senhor está chamando a olharmos para a nossa vida. Temos que viver para Ele. Temos que nos preparar. E depois vai falar do ladrão. Mas, com tudo isso, o que Jesus está querendo indicar? Que devemos de viver até mesmo o nosso trabalho de uma forma diferente porque somos cristãos. Com gentileza, com um sorriso, com atenção ao próximo. Tem uma diferença em 2 pessoas que venham a atender, por exemplo, uma mesma pessoa. Vamos colocar uma senhora idosa que vai a um prédio, ou uma pessoa idosa que vai a um prédio, e de repente ali no prédio tem alguém que conhece, que é funcionário, e que vê que ela está indo ao elevador para ir ao médico, coloquemos o exemplo. Este cristão, com um sorriso e gentileza, vendo as dificuldades dessa senhora pela idade, de caminhar e tudo mais, vai até ela, a cumprimenta com um sorriso. Sabe que vai demorar para caminhar, mas pede: veja, posso acompanhá-la? Põe a tua mão aqui no meu braço. Leva até o elevador. A acolhedora aperta o número do andar que tem que subir e, assim, ainda faz uma brincadeira, porque vê que essa senhora está triste, ou essa pessoa está triste, coloca no elevador e a faz subir com um sorriso no rosto. Coloquemos outro exemplo, uma mesma pessoa que faça o mesmo serviço. Como temos aqui em São Paulo, alguns prédios que tem um funcionário que fica atendendo os elevadores. Vê que essa mesma pessoa idosa está chegando. Está com seu celular na mão, vai ler alguma notícia no seu celular e pensa: vai demorar muito para essa pessoa chegar aqui. Quando a pessoa chega ali, depois de muito andar, vê a mesma cara triste. É o andar tal, pode apertar aí e eu vou levar você. E tudo seco. Vemos a diferença? É isso que Jesus está indicando. Nossa vida deve de estar sempre unida à sua vontade, ao seu amor, ao amor ao próximo, ao amor a construir uma sociedade segundo a vontade de Deus. Não somente querer tirar vantagens do meu trabalho, mas querer construir um mundo novo com o trabalho que eu faço, porque aprendi a viver como homem novo em Jesus Cristo. Mas realmente temos vivido assim, irmão e irmã. E por fim, Jesus encerra: portanto, ficai atentos. O que é ficar atentos? Ficai vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora do Senhor. Estai vigilantes, não é no futuro. É no presente, estai, ficai, agora. Devemos de viver uma vida conscientes de que, como Noé sabia que o dilúvio ia chegar, nós sabemos que Jesus vai chegar. E por isso, vigilantes, vivemos uma vida segundo sua vontade.
Não esperamos o depois. Não vou me converter no futuro. Não vou ser melhor no futuro. Não. O agora exige de mim esta mudança, porque encontrarei com Jesus agora, neste tempo em que vivo, no momento em que Ele propiciar. E assim o Senhor se compara a um ladrão, não na questão de ser mau, mas da surpresa que nós teremos, caso nós não estejamos preparados. Não sabemos o dia que o Filho do Homem virá, mas Ele virá. E isso temos certeza. E como a minha vida está? Está preparada? Me confessei, estou comungando, estou vivendo aquilo que o Senhor me pede. E a carta de São Paulo aos Romanos termina a nossa meditação hoje dizendo: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonorias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos no Senhor Jesus Cristo. Então vemos São Paulo mais uma vez nos indicando o estar vigilantes. Com uma vida digna do Senhor, como dizia a primeira leitura, a questão da lei do Senhor, viver seus ensinamentos, seus mandamentos. Nós temos esta consciência de que hoje eu estou mais próximo do encontro com o Senhor do que ontem, de que a noite já vai adiantada, não acabou, neste mundo ainda é noite, mas o dia vem chegando. Hoje é um dia mais próximo do final dos tempos do que ontem. Hoje o Senhor está um dia mais próximo, segundo o tempo humano, de chegar no mundo em sua glória para julgar vivos e mortos do que ontem. Mas não é para pôr medo que São Paulo nos diz isso. É para nos recordar que devemos de abandonar as ações das trevas. Tudo aquilo que o mundo propõe, que o meu eu propõe, que o pecado, o demônio me propõe, e me revestir nas armas da luz. Até o ponto que eu poderia abrir minha conta bancária, minha vida, o que eu penso, as pessoas poderiam ler os meus pensamentos, porque sou uma pessoa segundo a vontade de Deus. Penso, ajo, vivo segundo os seus desígnios de amor. Mas o quanto estamos encaminhados nesta graça, abandonando os exageros da comida, da bebida, da sexualidade, porque vemos que os nossos tempos não são diferentes dos tempos de São Paulo. Estão até piores, como bem sabemos. Mas isso não deve de nos envolver. Não podemos nunca, como nos tempos antigos, também somos chamados a nunca vivermos aquilo que o mundo propõe e vive, mas buscarmos cada vez mais a luz e a santidade que vem de Deus para merecermos os céus. E assim o temos feito, irmão e irmã. Temos buscado esta fidelidade ao Senhor, esta sua graça, a viver na sua santidade para chegarmos aos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais irmos ao encontro de seu Filho e nos abrirmos inteiramente a este encontro com Ele em nossas vidas no dia a dia, para que, tendo a consciência do seu amor, da sua graça, da sua santidade, vivamos cada vez mais para Ele aquilo que Ele nos ensina e pede, e assim, nos deixando conduzir pelo seu Espírito, o amemos cada vez mais, para que um dia possamos amá-lo plenamente na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.